E quando nós falamos de família, meus irmãos, nós temos que lembrar que realmente nós estamos vivendo num tempo de muitas mudanças, muitos desafios, e sem dúvida a família tem sido uma das instituições mais afetadas com tudo isso. Diga-se de passagem, nesse período de pandemia, não é? Os anos de 2020 e 2021, houve um crescente número dos casos de divórcio. Veja, e não foi por acaso não. Nós tivemos no início de 2020 que passar por um isolamento social onde muitas pessoas tiveram que conviver com os seus familiares que não convivia há muito tempo. Porque se viam às vezes de manhã na hora de sair para o trabalho, voltavam à noite no final do trabalho, já era hora praticamente de dormir. E tiveram que ficar, não é, alguns dias em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, e isso trouxe alguns conflitos, né? Lembro que isso foi motivo de grandes discussões, não é, sobre essa questão, e isso gerou naturalmente alguns conflitos. Outra coisa que tem gerado também muitos prejuízos em relação à convivência familiar é a tecnologia, que por um lado aproxima os que estão longe, por outro distancia os que estão perto. Você talvez conheça, eu espero que você não vivencie isso, mas talvez conheça pessoas que às vezes estão dentro do mesmo ambiente e estão se falando ou se comunicando pela rede social. Em vez de falar olho a olho, tete a tete, né? Estão lá trocando mensagem dentro da mesma casa, às vezes do mesmo cômodo, às vezes sentado no mesmo sofá, trocando mensagem pelo aplicativo de mensagem. Então, é uma tecnologia que aproxima os que estão distantes, mas infelizmente tem distanciado aqueles que estão próximos. A inversão de valores, aquilo que era errado tem se tornado certo para alguns, muitos têm relativizado os princípios e valores familiares. As famílias já não sabem mais quais princípios seguir, a que orientações obedecer. Mas nós encontramos na palavra de Deus as orientações que nós necessitamos para a nossa caminhada. Outra coisa que a gente tem percebido, meus irmãos, é que a família tem deixado de ser um lugar de segurança para ser um lugar de batalhas que se travam diariamente pela sobrevivência. Tanto pela sobrevivência no que se diz respeito ao sustento da família, não é? Hoje, por conta das demandas, não apenas o homem tem que trabalhar, mas a mulher acaba trabalhando, e os filhos, quando chegam na adolescência, já começam também a trabalhar para ajudar no sustento da casa, para ajudar nos seus próprios estudos, para ajudar a comprar as suas próprias coisas. Mas também no que se diz respeito ao sustento dos relacionamentos, que estão cada vez mais enfraquecidos. As pessoas estão desistindo com muita facilidade uns dos outros, e estão tratando os relacionamentos de forma muito descartável. Assim como a gente vai ali, pega um copo descartável, toma água, depois a gente amassa aquele copo e joga na lixeira, tem muita gente fazendo assim também com seus relacionamentos. Usa, quando não quer mais, joga fora. E esse não é o propósito de Deus para a família. Não foi para isso que o Senhor instituiu a família. Não é esse tipo de relacionamento familiar que Deus espera de nós. Deus espera que nossas famílias sejam fortes. A família é uma instituição criada por Deus. Família não é uma invenção humana. Família é uma instituição criada por Deus. E é isto que faz toda a diferença. Porque qualquer instituição humana está fadada ao fracasso. Pode falir. Mas uma instituição criada por Deus não foi criada para falência. Se Deus constituiu a família, é porque Ele tem como propósito estabelecer a sua vontade e se fazer conhecido no ambiente familiar. Nós vamos ver diversos relatos na palavra de Deus, do quanto Deus conduz a história, e sempre Deus usando família.
No início da criação, Deus cria lá Adão e logo cria uma mulher para ser a sua companheira, para que a partir daquele casal viessem os seus filhos e, consequentemente, toda a humanidade. Quando Deus resolve fazer o dilúvio e restaurar a humanidade, ele escolhe uma família. E até mesmo para trazer Jesus a esse mundo, Jesus escolheu uma família onde Jesus nasceria e onde ele seria criado. Então veja que família para Deus tem um papel muito importante. E quando Jesus começa o seu ministério, ele começa onde? Num casamento, lá em Caná da Galileia. Ele começa ali o seu ministério terreno. Então veja como a família é uma instituição importante para o Senhor. E se ela é importante para o Senhor, ela precisa ser importante para nós. Talvez você diga assim, não, mas a minha família tem muitos problemas, é muita dificuldade, ninguém se entende. Eu quero dizer para você que a sua família não é a única a ter problemas. Todas as nossas famílias têm problemas, uns mais, outros menos, uns em maior, outros em menor grau, mas todas as famílias enfrentam problemas. Não existe família perfeita. Mesmo a primeira família que foi criada, instituída antes do pecado, Adão e Eva, pecou. E por conta do pecado, todas as famílias têm falhas, têm defeitos, enfrentam problemas. Então, não lamente ou não reclame pelo fato de a sua família não ser perfeita, porque ela não é a única que não é perfeita. Aliás, todas as famílias são imperfeitas, mas isso não significa que a gente deve se conformar com a imperfeição da nossa casa. Ao contrário, devemos buscar em Deus as bases para que a nossa casa e a nossa família seja uma família forte, possa fazer a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Temos percebido também que pais que não foram devidamente preparados têm também formado filhos despreparados para constituir suas famílias. Vocês já observaram que as pessoas hoje estão casando cada vez com menos estrutura emocional para casar? Às vezes estão até casando com mais estrutura econômica, mas com menos estrutura emocional. Porque não estão sendo devidamente preparados em suas casas para constituir as suas famílias. Nós, pais, temos a responsabilidade de preparar os nossos filhos para as famílias que eles vão constituir. E nós fazemos isso por aquilo que falamos, por aquilo que verbalizamos para eles, mas também por aquilo que vivemos na nossa casa. Então, como a gente está, infelizmente, vivendo cada vez mais um tempo de famílias desestruturadas, então novas famílias desestruturadas também são formadas. Pessoa que mesmo tendo sido formado numa família totalmente desestruturada, constituir uma família equilibrada e estruturada, porque buscou no Senhor a direção. E mesmo tendo passado todos os perrengues lá atrás, consegue constituir uma família equilibrada, pela graça de Deus. Mas humanamente falando, famílias desestruturadas geram novas famílias desestruturadas. E a gente tem percebido que alguns pais, quando na sua infância foram feridos pelos seus pais, e reproduzem essas feridas nos seus filhos, que consequentemente vão reproduzir essas feridas também nos seus filhos. Pais feridos que ferem filhos, que serão motivos de ferida também nos seus filhos. Então veja como é importante nós quebrarmos esse ciclo de feridas. Muitas vezes feridas na alma. Elas precisam ser saradas, elas precisam ser tratadas, para que haja um novo tempo e para que haja uma reestruturação no ambiente familiar, para que aquela família possa gerar famílias saudáveis. Na tentativa, às vezes, de suprir a ausência dos pais, alguns filhos têm buscado
se cercar de outras coisas que de alguma forma possam lhe trazer algum prazer, alguma satisfação. O que essas pessoas levadas por um consumismo, por uma dependência de algo que possa lhe trazer algum momento de prazer. E a gente tem percebido, meus irmãos, que filhos que foram cheios de presentes, mas vazios de presença, eles acabam tentando suprir a ausência dos pais com coisas que infelizmente destroem as suas vidas. Eu tenho dito, os irmãos já me ouviram falar algumas outras vezes, que presente não substitui presença. E quando a gente fala de presença, não é quantidade de tempo, mas é qualidade de tempo. Qualidade de tempo. Eu acho bonito quando eu vejo alguns irmãos, né, que postam assim, os seus tempos de qualidade com seus filhos. A irmã Nilde é uma dessas que gosta de postar o tempo de qualidade que ela tem com a Nicole. Ela tem uma demanda de trabalho muito grande, mas o tempo que ela tem com a Nicole, ela aproveita integralmente, né? Como um tempo de qualidade. Porque não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade desse tempo que se dedica aos nossos filhos. Tem gente que está até o tempo todo presente fisicamente, mas não está presente emocionalmente. E o que faz a diferença na vida dos nossos filhos é a nossa presença emocional, a nossa presença afetiva na vida deles. Todos nós temos uma demanda muito grande, meus irmãos. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que sustentar a família e tantas outras coisas. Mas isso não nos exime da responsabilidade de ser presentes afetivamente na vida dos nossos filhos. Nossos filhos não precisam só de comida e roupa. Eles precisam de carinho, de atenção, de presença. Eles precisam que a gente olhe os cadernos deles, se eles já fizeram as atividades, se está correto ou não, mesmo que eles não gostem. Mas a gente precisa olhar, acompanhar, para que eles saibam que a gente se importa com eles. E é bom quando a gente recebe, às vezes, um feedback da escola, dizendo assim, olha, que bom que a gente percebe que vocês acompanham seus filhos. A gente sabe quando a família acompanha os filhos, porque o resultado na escola é diferente. Quando a família acompanha, o resultado é diferente. Os filhos têm uma postura diferente. Então isso é maravilhoso. Irmãos que são professores sabem muito bem disso, né? O desempenho do aluno tem muita relação com aquilo que eles vivem no lar. Inclusive, a falta de desempenho muitas vezes é reflexo de um lar desestruturado. Às vezes os pais até pagam uma boa escola, pagam uma boa banca, mas os filhos não se desenvolvem, porque está faltando a presença dos pais na vida desses filhos. Então, eu ouvi uma afirmação muito interessante do saudoso pastor Russell Shedd, e ele dizia o seguinte: o pai que almeja ensinar o seu filho a buscar um relacionamento íntimo com o Pai Celestial, deve cuidar de ter um relacionamento íntimo com o seu filho. Para se conquistar e manter a autoridade sobre os filhos, a harmonia entre pai e mãe é fundamental. Adolescentes são difíceis de serem controlados quando há conflito de autoridade entre os pais. Portanto, não se deve permitir que a criança assuma o papel de autoridade entre os pais em conflito. Pastor Russell Shedd, ele está chamando aqui a atenção para aqueles lares onde os pais vivem em conflito, seja estando vivendo no mesmo ambiente ou não, porque a gente sabe que também há muitas configurações familiares. Há pais que não vivem juntos na criação dos seus filhos. A grande questão é que, mesmo que tenha acontecido e tenha passado por uma experiência de divórcio, mas o respeito é algo que deve se manter. Uma mãe não pode falar mal do pai da criança para a criança. Ele pode não ter prestado como marido, pode ser um péssimo, muita coisa, mas ela não pode tirar a autoridade de pai sobre aquela criança. O contrário é a mesma coisa. O pai não pode tirar a autoridade e a importância da figura da mãe diante da criança. Esses conflitos geram insegurança no coração da criança. E muitas vezes esses pais acabam usando a criança como um objeto para atingir o outro. Como instrumento para atingir o outro. E aí desestrutura a criança emocionalmente. E isso vai se refletir na sua vida estudantil, vai se refletir na sua saúde emocional, na sua saúde física, na sua saúde espiritual, no seu comportamento.
Então, há de se ter muito cuidado. Ele diz assim, olha, não pode se haver conflito de autoridade. Os pais precisam entrar em consenso. Podem até não se amar, podem até não concordar com o que o outro é ou deixa de ser, mas quando se trata de criação de filhos, é preciso haver um consenso para o bem dos próprios filhos. Outra afirmação interessante do pastor Russell Shedd é que ele diz que filhos que trazem marcas negativas nos relacionamentos familiares terão mais dificuldade de construir o seu próprio lar. Olha que coisa interessante. Filhos que são criados em um ambiente tumultuado e que trazem recordações negativas da sua família vão ter também mais dificuldade de constituir a sua própria família. Porque vão ter, de alguma forma, um mau exemplo. Às vezes vão dizer, não, você já deve ter visto, eu já vi muita criança, adolescente, dizer assim, eu não quero casar. Até uma determinada idade, isso é muito natural. A criança diz, eu não quero casar, porque diz, eu não quero perder a minha família, não quero ficar longe da minha mãe, do meu pai. Até uma determinada idade, isso é natural. Mas a partir de um determinado ponto, essa resistência em deixar o seu lar para constituir o seu novo lar, é também fruto da decepção do seu lar de origem, da sua família de origem. Ela diz assim, não, eu não quero ter um casamento igual ao dos meus pais. Eu não quero ter uma família igual a que eu tenho lá em casa. Então elas não querem viver lá na frente aquilo que já estão vivendo e sofrendo agora. Então por isso que ele diz assim, olha, que filhos que trazem marcas negativas nos relacionamentos familiares terão mais dificuldade de construir o seu próprio lar. É aquela história que nós falamos agora há pouco. Pais feridos que ferem filhos, que naturalmente ferirão seus filhos também, se não forem devidamente tratados e restaurados. Então, nós precisamos estar atentos para o nosso lar, para a nossa família. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, já falei em outras ocasiões, que ao contrário do que algumas pessoas pensam, a vida não começa quando a gente sai do ventre da nossa mãe, mas quando a gente entra lá. A vida intrauterina, ela marca profundamente o comportamento de todos nós. Experiências que vivemos quando ainda estávamos no útero da nossa mãe se refletem no comportamento. Experiências de aconchego, de abrigo, de carinho, de acolhimento geram crianças mais fortes e saudáveis emocionalmente e fisicamente. Mas crianças que no ventre da mãe se sentiram abandonadas, feridas, negligenciadas, naturalmente vão nascer com déficit de afetividade. E sabe o que é que vai acontecer? Se você observar, muitos casos de depressão são resultado de crianças que foram rejeitadas já no ventre da sua mãe. Não necessariamente pela mãe, às vezes pelo pai, ou por algum outro familiar, ou pelo momento que estava vivendo. Às vezes até foi uma criança muito desejada. Mas naquele momento em que foi gerada, era um momento que os pais estavam desempregados, por exemplo. E aí quando descobre a notícia que está grávida, diz assim, justamente agora, e isso começa a gerar um sentimento de rejeição. Então, olha como as nossas memórias, elas são construídas. Tem gente que diz assim, que quando a gente nasce, é como se a gente fosse uma folha em branco, mas não é verdade. Quando a gente já nasce com muita coisa escrita na nossa vida, de experiências vividas ainda no ventre. E a gente pode ir um pouquinho além. A epigenética, ela diz que situações vividas tanto pelo pai ou pela mãe, até 3 meses antes da concepção, pode influenciar na criança que vai ser gerada. Às vezes a pessoa diz, não, mas quando essa criança foi gerada, estava tudo muito bem, a gente estava bem e tal, tudo mais, a gente estava vivendo um momento muito bom na nossa vida. Mas às vezes 1 mês antes, houve uma perda de um emprego, houve uma morte de alguém, houve uma situação de abuso ou de agressão, e isso de alguma forma afeta aquele que vai ser gerado depois.
Meus irmãos, a vida é algo fantástico e as nossas memórias são fantásticas. Quando os irmãos, quando a gente para estudar essas coisas, a gente fica apaixonado por ver como Deus fez todas as coisas. Até mesmo o nosso corpo traz memórias de experiências vividas antes mesmo de termos saído do ventre da nossa mãe. Então, é na família que nós aprendemos as primeiras coisas e temos as primeiras sensações da nossa vida. E a família continua sendo o cenário no qual nós construímos a nossa identidade. E é nela que nós recebemos as crenças e valores que vão nortear os nossos comportamentos. A doutora Ilma Cunha, ela diz o seguinte, que a narrativa bíblica nos mostra que a família é uma instituição divina e foi criada com objetivos bem definidos por Deus. São eles: gerar, acolher, nutrir, cuidar e formar o homem para a vida, dando-lhe identidade e destino. Então a família não foi constituída por acaso, ela foi constituída por Deus, para ser um ambiente onde nós somos gerados, acolhidos, nutridos, cuidados e formados para a vida. E é na família que é formada a nossa identidade e onde nós começamos a dar os nossos primeiros passos em direção ao nosso destino. Assim, a família é a expressão do cuidado de Deus por proporcionar ao ser humano o lugar devido para o seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Deus instituiu a família para ser o nosso primeiro ambiente de abrigo, apoio, acolhimento e nutrição. E é na família que nós somos formados e preparados para aquilo que nos espera. Mas para que nós tenhamos uma família forte e preparada para enfrentar os desafios da vida, é muito importante que nós estejamos fundamentados nos princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. E agora eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Salmo 78. O Salmo de número 78, os versículos 3 a 7. Salmo de número 78, versículos 3 a 7. E enquanto você abre, eu quero ainda dar um outro conceito da doutora Ilma. Ela diz o seguinte, que a luta diária pela sobrevivência e as pressões do mundo do trabalho, a busca do conhecimento e as demandas cada vez maiores para a satisfação dos desejos, tem produzido um mundo de pessoas ansiosas e agitadas, sem tempo para os relacionamentos que compensam as carências afetivas em coisas. Como consequência, surge o adoecimento físico, emocional e mental que denunciam o quanto a família se desviou do seu projeto original. Salmo 78, versículos 3 a 7 nos diz assim: o que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e já instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus, e não se esquecesse das suas obras, mas guardassem os seus mandamentos. E com esse texto, meus irmãos, nós podemos aprender que a família precisa ser um ambiente de temor e adoração a Deus. A família é o lugar mais propício para transmitirmos os valores e princípios do reino de Deus. Nós não podemos delegar essa responsabilidade para a igreja.
Nós não podemos delegar essa responsabilidade para nenhuma outra pessoa. Essa responsabilidade é nossa. De ensinar os nossos filhos acerca do temor a Deus e de se tornarem adoradores do Senhor. É interessante porque o salmista diz assim, olha, o que nós temos visto e aprendido, e nossos pais nos têm contado, nós não encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras. Por quê? Qual era o objetivo? Versículo de número 7, a fim de que pusessem sua confiança em Deus. Irmãos, às vezes nós nos preocupamos em dar uma boa educação para os nossos filhos, de dar um lar seguro, um ambiente agradável, mas nos esquecemos que o principal é a presença de Deus, são os valores do reino de Deus. Nós lemos no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que o salmista está dizendo? Que se Deus não estiver no nosso lar e conduzindo a nossa casa, todo o nosso esforço será vão. Deus é a base para a nossa família. Então nós não podemos nos esquecer dessa responsabilidade que nós pais temos, que é de ensinar os nossos filhos acerca do temor a Deus. Então nós somos os principais responsáveis para transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. E para isso nós temos que pregar a palavra e viver a palavra. Não é só apontar o caminho, mas é viver no caminho. E aí Provérbios 22:6 é interessante, porque diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é apenas ensinar a criança o caminho que ela tem que andar, mas é no caminho, é levá-la pelo caminho que ela deve seguir. Ela naturalmente vai seguir o nosso exemplo. É por isso que volta e meia a gente vê os nossos filhos reproduzindo comportamentos que eles veem em casa. Às vezes o fato de gostar de uma coisa e de não gostar de outra, ou de falar uma coisa, uma palavra que ele ouve em casa, não é? Às vezes crianças que são criadas num ambiente de agressividade acabam reproduzindo essa agressividade com seus colegas, na escola ou na vizinhança, fruto da agressividade que está vivendo em casa. Então, nós temos um poder de influência muito grande na vida dos nossos filhos. E nós temos que aproveitar esse poder de influência que temos na vida deles, o quanto antes, para ensinar-lhes as coisas do reino de Deus. Então, nós temos que pregar e viver a palavra de Deus em nosso lar, de tal forma que os nossos filhos desejem conhecer, amar e servir ao Deus a quem nós servimos. A atitude de Josué, em Josué 24:15, ela é fantástica. Porque ele chega para o povo e diz o seguinte, olha, escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses dos seus pais, os deuses dessa terra e tudo mais, agora escolham a quem vocês querem seguir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava assumindo a sua posição de sacerdote do seu lar, de líder espiritual da sua casa, coisa que nós não podemos nos esquecer. Nós somos os líderes espirituais da nossa casa, e a questão é, de que forma nós temos influenciado os nossos filhos, de que forma nós temos conduzido a nossa casa. Será que nós realmente temos sido referência acerca do temor a Deus e amor ao Senhor na nossa casa? Será que os nossos filhos podem se inspirar em nós para amar e servir ao Senhor? Se depender de nós, o que será dos nossos filhos lá na frente em relação à vida com Deus? Nós não podemos nos eximir da responsabilidade de conduzir o nosso lar na presença de Deus. Então, nós homens precisamos assumir a nossa responsabilidade de sacerdote do nosso lar. E as mulheres precisam assumir a sua responsabilidade de auxiliadora na transmissão da palavra de Deus. É uma parceria com um único objetivo: conduzir o nosso lar na presença do Senhor. Às vezes um fica jogando a responsabilidade para o outro. Não, faz você. Não, vai você. Não, mas você também não faz. Ah, mas você também não lê a Bíblia com as crianças. Ah, você também não ora com eles. Aí fica um jogando a responsabilidade para o outro. Alguém tem que assumir a responsabilidade.
Se de repente o seu marido não assume a responsabilidade, faça você. Ou se a sua esposa não está assumindo o papel dela, faça o seu papel. Talvez, pelo seu exemplo, ele ou ela se sinta constrangido a também fazer a parte dele. Mas não deixe de fazer porque o outro não está fazendo. Porque as consequências mais cedo ou mais tarde virão. As consequências virão mais cedo ou mais tarde. Sabe, queridos, nós não temos como definir o futuro dos nossos filhos. Vai chegar um momento que eles vão ter que decidir se servirão ao Senhor ou não. Agora, se tem uma coisa que nós podemos fazer é ensinar o caminho. É falar-lhes das coisas de Deus. Se lá na frente eles não quiserem servir ao Senhor, responsabilidade deles. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas o que nós não podemos é ser acusados de não termos feito a nossa parte. A nossa responsabilidade é ensinar, é conduzir. Lá na frente, eles vão tomar a decisão deles ao lado do Senhor. Então, o nosso papel como pais não é apenas de prover, mas também de proteger o nosso lar. E a melhor maneira de proteger o nosso lar é conduzir o nosso lar na presença do Senhor. E aí o Salmo 128, versículos 1 a 4, nos diz assim: que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Eu falei aqui há mais ou menos uns 3 anos da importância da mesa para a família. Muitas famílias estão deixando de lado o momento da mesa. Chega o momento da refeição, cada um faz o seu prato, um vai para a televisão, o outro vai para o computador e o outro vai para o celular. E às vezes quando sentam na mesa é cada um com o celular. Aí fica cada um rindo com o seu celular. Não tem mais aquele momento de conversar, de brincar, de perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi na escola e tudo mais. A mesa nos nivela. Ali nós estamos todos no mesmo nível. E podemos compartilhar da nossa vida e ouvir das experiências dos nossos familiares, aprender com eles e ensinar-lhes também com o nosso exemplo. Então a mesa, a experiência da mesa é fundamental. E nós precisamos conduzir a nossa casa na presença do Senhor. A nossa família precisa ser um ambiente de culto ao Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos é que a família precisa ser um ambiente de abrigo, perdão e comunhão. Veja, no texto que nós lemos, nós vimos que nós temos a responsabilidade de transmitir os princípios e valores do reino de Deus para os nossos filhos, para que eles transmitam para os seus filhos, que transmitirão para os seus filhos. Mas nós precisamos também ensinar para os nossos filhos que o lar é para ser um ambiente de abrigo, perdão e segurança. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 17. Lucas capítulo de número 15, é a parábola do filho pródigo, a partir do versículo 17. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 17, nos diz assim: ele, porém, referindo-se ao filho pródigo, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E este lhe respondeu:
teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Meus irmãos, o propósito de Deus para a família não é a de que o lar seja um lugar de julgamento, mas de acolhimento. Isso não significa que nós tenhamos que acolher o erro do outro, mas acolher o outro para que ele seja tratado e restaurado do seu erro. Nós não podemos jogar fora os nossos entes queridos porque erraram ou porque estão vivendo de uma forma que nós não gostaríamos que vivesse. Nós temos que amar incondicionalmente a nossa família, independente do que façam ou deixem de fazer. É a nossa família. E se nós não somos capazes de amar a nossa família, quem haverá de amá-los? É por isso que, infelizmente, muitos encontram abrigo lá fora, de quem, na verdade, não vai dar abrigo, mas vai se aproveitar, tirar algum tipo de benefício. E aqueles entes queridos que estão já feridos, rejeitados, abandonados, se entregam a esse tipo de apoio que recebem lá fora, porque não receberam o apoio que precisavam ter em casa. O nosso lar, meus irmãos, precisa ser um ambiente de proteção, de forma que os nossos filhos entendam que ali é o lugar onde eles podem encontrar o verdadeiro abrigo e segurança. Aquele filho pródigo, ele estava distante do pai. Tudo o que ele havia recebido havia acabado, estava passando fome, passando necessidade. E diante daquele sofrimento, ele lembra da casa do pai, não como um lugar para onde ele pudesse voltar, como se nada tivesse acontecido, mas um lugar onde ele poderia se sentir seguro, mesmo que fosse apenas como um dos empregados de seu pai. Ele sabia que a casa do seu pai era um lugar seguro, era um abrigo certo. Ele não volta com a pretensão de ser recebido como filho, mas ele é surpreendido pelo amor e compaixão do seu pai, que o recebe como filho, que o trata como filho, e que lhe permite recomeçar a sua vida. Muitos acabam agindo como aquele irmão mais velho, que quando sabe que o filho chegou, vai questionar o pai, porque o filho foi recebido depois de ter gastado tudo que tinha. E é interessante, né? Porque o filho mais velho diz assim para o pai: este teu filho gastou tudo que tinha, e agora veio e recebe festa. Aí o pai diz assim: esse teu irmão, ele é teu irmão. Ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e é motivo sim para nos alegrarmos. Nós não podemos desistir, meus irmãos, do nosso lar, da nossa casa. O perdão quebra as barreiras de separação que nos distancia e cria pontes de aproximação entre nós e os nossos entes queridos. Nós não podemos nos achar melhor que os outros. Pelo contrário, nós devemos tratar todos com respeito. A família precisa ser um ambiente onde cada membro se sinta seguro e protegido, resultado do amor verdadeiro que dirige e nutre as nossas relações. E por fim, meus irmãos, eu aprendo também, e quero compartilhar com você nessa noite, que a família precisa ser um ambiente de preparação para os desafios da vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 127, os versículos 3 e 4. Salmo de número 127, versículos 3 e 4. A família precisa ser um ambiente de preparação para os desafios da vida.
Salmo 127, versículos 3 e 4 nos diz assim: os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Meus irmãos, filho é bênção, é presente de Deus. Mas eles são nos dados pelo Senhor para que possamos prepará-los para a vida. Até porque nós pais não vamos estar aqui a vida inteira, uma hora a gente vai partir. E como é que os nossos filhos vão ficar? Eles precisam estar preparados para enfrentar a vida. Que a vida não é fácil não, a vida é desafiadora. E nós temos que ensinar os nossos filhos sobre aquilo que lhes espera, sobre aquilo que lhes aguarda. O salmista nos diz nesse texto que os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E eu que sou visual, eu imagino assim um guerreiro com a sua aljava nas costas, cheio de flechas, e ele pegando a sua flecha, colocando no seu arco e apontando em direção do alvo. Um guerreiro, ele não gosta de perder flecha não. Então ele vai pegar a sua flecha e vai apontar devidamente para o alvo que ele quer acertar. E quando ele tem certeza de que está apontando para o alvo onde ele quer acertar, ele lança aquela flecha em direção ao alvo. Isso significa que nós estamos preparando os nossos filhos e lançando os nossos filhos para a vida. Nós não vamos poder carregar os nossos filhos o tempo todo na nossa aljava, não. Vai ter uma hora que a gente vai ter que lançar os nossos filhos para a vida. E isso é importante. Isso é importante. Tem pais que têm dificuldade de liberar seus filhos para a vida. Tem pais que têm dificuldade de liberar seus filhos para a vida. E às vezes esses filhos saem, constituem família, mas não se desvinculam devidamente, emocionalmente, para constituir sua nova família. Quando a gente vê lá em Gênesis, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, está falando de se desvincular emocionalmente. Não está falando de abandonar. Está falando de se desvincular emocionalmente, deixar a condição de filhinho e se tornar agora o homem ou a mulher da casa. Assumir as suas responsabilidades. Porque não dá para tudo, qualquer problema que acontece, volta para o colinho da mamãe ou para os braços do papai. Não é assim. Tem que se desvincular emocionalmente para constituir a sua família. Então, chega uma hora que nós temos que lançar os nossos filhos e nós temos que preparar os nossos filhos. Temos que saber para onde vamos lançar. E de que forma estamos preparando os nossos filhos para serem lançados para a vida. Interessante, meus irmãos, que nós não nascemos prontos. É necessário entrar na escola da vida. E para termos uma direção segura, é fundamental que nós pais assumamos a nossa responsabilidade diante de Deus em cuidar dos nossos filhos, para que eles sejam fortalecidos e preparados para a vida que eles aguarda. É sempre importante lembrar que os nossos filhos não pediram para nascer. Eles não pediram para nascer. E se eles não pediram para nascer, nós que fomos responsáveis pelo nascimento deles, temos que cuidar deles e prepará-los para a vida. Ah, mas não era o que eu esperava, ou foi, né, um acidente de percurso, né? Não estava planejado. Não soube se cuidar. Mas isso não significa que não tem responsabilidade sobre o filho que gerou. Tem responsabilidade sim. Então, nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade de amar, nutrir, proteger, mas também ensinar os nossos filhos para o caminho que eles devem seguir. Nós não podemos deixar os nossos filhos à própria sorte. Nós somos aqueles a quem Deus quer usar para ensinar o caminho da vida aos nossos filhos. Portanto, a família precisa ser um ambiente onde os nossos filhos se sintam seguros e preparados para assumir as suas próprias responsabilidades. E eu quero agora caminhar para o final. Lembrando aos irmãos, assim como disse no início, que a nossa família, ela pode até não ser perfeita, porque não existe família perfeita. Mas é a nossa família. É a nossa família. Foi onde nascemos, ou foi a família que constituímos. É a nossa família.
E nós precisamos, meus irmãos, deixar de lado as coisas que nos separam e nos apegar naquelas coisas que nos unem ao propósito principal de que é conduzir o nosso lar na presença do Senhor. O amor do Senhor nos une, o amor de Deus é o que nos une, é o que nos faz deixar de lado as nossas diferenças e trabalhar com um propósito que é de conduzir o nosso lar na presença do Senhor. Deus nos criou e nos fez viver em família para nós aprendermos a viver o verdadeiro sentido do amor. É dentro de casa que a gente aprende a amar, quando a gente precisa pedir perdão, quando a gente precisa liberar perdão, quando a gente precisa assumir as nossas responsabilidades, quando a gente precisa fazer aquilo que é a nossa parte. É dentro da nossa casa que a gente aprende o que é amar. E esse amor lança fora todo medo e nos faz desfrutar da presença e da comunhão com Deus. Sabe, meus irmãos, a nossa geração tem a responsabilidade de preparar a próxima geração. Lá em casa nós temos 2. Você talvez tenha 1, tenha 2, talvez não tenha nenhum, mas você tem a responsabilidade de ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para preparar essa geração que está crescendo. Nós estamos aqui hoje, mas daqui a 10, 15, 20 anos, nós não vamos ter o mesmo vigor para estar aqui dirigindo a igreja, conduzindo os trabalhos. Os nossos filhos é quem estarão aqui, é quem deverão estar aqui. E será que a forma como nós temos conduzido os nossos filhos hoje, nós estamos preparados para eles assumirem a igreja, assumirem a liderança no seu trabalho, assumirem cargos de liderança no nosso país? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para isso? Para fazer a diferença lá fora? Nós temos que pensar nisso. De que forma os nossos filhos estarão servindo ao Senhor quando não mais estivermos aqui? Meus irmãos, para nós termos uma sociedade e uma igreja fortes, nós precisamos de famílias fortes, que entendam que foram criadas por Deus para manifestar a sua glória e para fazer o Senhor conhecido. A família foi criada por Deus e é bênção de Deus para as nossas vidas. Mesmo que não seja perfeita, mas é a que Deus nos deu. E a gente tem que valorizar aquilo que Deus nos deu. E fazer o melhor que podemos fazer. Ser a nossa melhor versão a cada dia, o melhor esposo, melhor pai, melhor filho, melhor mãe a cada dia. Para a glória de Deus. Para que Deus se alegre. E para que Deus seja conhecido através de nós. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos amar e cuidar da nossa família. Vamos adorar o Senhor?